nosso palestrante. Vamos chamar ele. Com vocês, Felipe Alcântara, com a palestra Um Líder de Valor. Pessoal, quem quer ser meu sócio? Poxa, que esse cara vem aqui, não dá nem boa noite, nem se apresenta. Pois é, eu vim aqui hoje para saber quem quer ser o meu sócio. Imagina, eu tenho uma empresa que fatura 2 milhões, que lucra, melhor, não é faturamento, é lucro. Eu lucro 2 milhões por mês, 24 milhões no ano. Parece razoável? Então, quem quer ser meu sócio? Bom, se você respondeu depende, você está certíssimo. Se você respondeu é claro que quer, porque o valor chama atenção, eu te agradeço muito a confiança, mas você pode estar entrando numa rascada. Você não está tomando a melhor decisão, e é justamente o que eu vou explicar com um líder de valor. Empresas que lucram, elas quebram. Como isso? Eu vou explicar um pouco mais no decorrer da nossa conversa, mas é por isso mesmo que existem empresários ricos com empresas pobres. Bom, gente, uma boa noite a todos. Agora sim, um prazer muito grande estar aqui. Eu sou Felipe Alcântara, especialista em excelência operacional. Eu estou à frente da Veritus Consulting. Eu ajudo empresas e executivos a prosperarem. E prosperar é gerar valor. Liderar é complexo, certo? Liderar é muito complexo. Vocês imaginem eu como bom engenheiro, eu adoro imaginar tudo como uma equação. Imagine, então, o negócio de vocês como uma equação. Eu gosto de equação porque uma equação, ela correlaciona variáveis, não é? Ela satisfaz a múltiplas variáveis e calcula o impacto e a correlação entre elas. E assim, é o seu negócio, a gente vive a época do capitalismo de stakeholders. No capitalismo de stakeholders, que é, inclusive, um termo que foi popularizado na década dos anos 80 do século passado, olha só, em 1980, né, há poucos anos atrás, e a gente já fala século passado, pelo Ronald Reagan e pela Margaret Thatcher, então presidente dos Estados Unidos e primeira-ministra britânica, eles popularizaram esse termo, e que hoje está muito em voga, ecossistema, negócios satisfazem a múltiplos e stakeholders. Eu vou falar um pouco que stakeholders são esses. Objetivo de um negócio. Eu vou dividir com vocês a experiência que eu tenho. Eu já entrei em algumas salas, seja para fazer palestra, seja vocês daqui não conseguiram abrir microfone, é uma pena, né, de não ser interativo, mas depois podem lançar suas perguntas. Eu já perguntei em algumas salas, em trabalhos que eu faço, seja mentoria, seja consultoria, para executivos experientes, eu pergunto qual é o objetivo de um negócio e eu ouço comumente que é dar lucro. Eu disse na abertura, né, que minha empresa dá muito lucro e quem quer ser meu sócio, existe uma casca de banana nesse caminho. Então, o objetivo de um negócio, primeiro, capitalismo de stakeholders, satisfazer, e essas aqui são as variáveis da equação, eu passarei por cada uma delas, rentabilidade, sócios, colaboradores, clientes, fornecedores e sociedade. Primeiro, rentabilidade. Rentabilidade é diferente de lucratividade. Então, algo que dá muito lucro, o lucro não conhece o capital investido da empresa. A equação da rentabilidade, você tem no numerador o lucro operacional, você investe o dinheiro numa empresa em ativos que geram liquidez e que botam dinheiro no caixa, né? E depois de pagar todas as despesas, é por isso que chama lucro, mas no denominador dessa equação está todo o capital investido. Chega o capital seja o capital de giro, que é o capital que faz o negócio girar, como o nome já diz, os ativos não circulantes, famoso CAPEX, os ativos fixos necessários para que aquela empresa produza. Então, você tem no numerador lucro operacional, no denominador esse capital empregado da empresa. Essa relação tem que satisfazer ao sócio porque é o que justifica que ele mantenha o capital dele empregado.
Então não é apenas lucro. Lucratividade é diferente de rentabilidade, porque o lucro não sabe o capital investido e a rentabilidade considera o capital investido. Então, por exemplo, a gente vive um momento de juros alto, Selic de 15% no Brasil. Se eu tenho um negócio que rentabiliza o meu capital investido menos do que 15%, faz sentido eu estar assumindo esse risco desse negócio ou eu deixo o meu dinheiro trabalhando sem risco no banco, rendendo a Selic? Então, esse é o primeiro ponto do objetivo do negócio, mas talvez sim seja o principal, porque é que justifique alguém tomar risco, um empreendedor corajoso no Brasil, então, com a instabilidade e insegurança jurídica que temos para estar à frente de um negócio. Mas o segundo ponto, né? Negócios nascem com vendas, com ideias geniais, com empreendedores corajosos, visionários, mas sem um time, ninguém constrói um negócio. Então, satisfazer os colaboradores significa ter um ambiente perfeito, uma cultura saudável, pessoas realizadas, felizes, mas produzindo, comprometidas, que têm segurança psicológica, que trabalham em nível de confiança. Eu acho que felicidade talvez seja que resuma, né, com remuneração justa, e dinheiro é importante, não vamos ser hipócrita, mas vocês sabem que dinheiro, nas pesquisas sobre satisfação de colaboradores, normalmente aparece na terceira posição. Sempre as primeiras são sentir que as pessoas estão se desenvolvendo e ter oportunidades justas, empresas meritocráticas, onde os bons são recompensados. Então, um negócio tem que ser bom para os sócios, bom para os colaboradores, porque times extraordinários constroem negócios extraordinários. Clientes estão no centro propositalmente. Clientes são nossos verdadeiros patrões. Eles pagam a conta. E para clientes você tem que ser muito bom. Nível de serviço, gerar valor, resolver um problema real deles. Né? A gente ouve muito falar isso em inovação. A inovação tem que resolver um problema real de um cliente, gerar resultado. Caso contrário, não seja inovação. Eu estou usando inovação porque a gente vive num momento acelerado de inovação, de transformações em mercado, serviços, produtos. Mas se você fechasse amanhã suas portas, o cliente ia sentir sua falta. Isso é gerar valor para o cliente. Você não é facilmente substituível, não é comoditizado, você não tem o mesmo produto ou serviço que todos têm e competem pelo preço, por exemplo. Então, gerar valor para o cliente é super importante. Isso é um objetivo de um negócio, porque garante, inclusive, perenidade, tanto quanto a rentabilidade, que não é apenas lucro. É lucro suficiente para remunerar o capital do sócio. O crescimento previsível. Fornecedores. Por que fornecedores? Os fornecedores hoje, eu não falei que ecossistema é uma palavra que está muito em voga, garante, ele é a extensão da sua operação, ele é a extensão da nossa produção. Então, ter uma boa relação com fornecedores, você imagina que você tem um fornecedor que ele produz e você ou monta ou só revende um produto acabado. Se você cresce desordenado, com um crescimento que não é previsível, mesmo comprando mais do fornecedor, você pode estar causando um problema para ele. Porque a rentabilidade, o capital de giro, vem, inclusive, de como você gerencia matérias-primas para produzir estoques, contas a receber, contas a pagar. Então, você pode causar um problema para o seu fornecedor. Assim como a minha empresa crescer e lucrar não necessariamente é bom. Capital de giro influencia na rentabilidade. Se a rentabilidade não vem, essa empresa pode, tecnicamente chamando, de efeito tesoura, quando você consome caixa e o dinheiro que entra muito depois. Então, você pode prejudicar o seu fornecedor. Eu sei que é um assunto muito técnico para falar muito rápido, mas o fornecedor é uma extensão do seu negócio, uma extensão da sua cadeia produtiva e ele tem que estar, sim, muito bem satisfeito nessa equação. E, por último, sustentabilidade, né? Sociedade. Sustentável significa padrões éticos, morais, não agredir meio ambiente. Dentro dessa caixinha sustentabilidade e sociedade tem uma coisa muito grande. Mas eu vou trazer para a forma prática. Gente, hoje, com a mídia social, pessoas e marcas são canceladas, né? São julgadas e canceladas. E tudo que alguém não quer é que, por mais que uma estratégia perfeita, com um produto sensacional, que você faça uma bobagem e seja cancelado pelo seu público-alvo. Então, ônus e bônus da tecnologia e da gente saber o que acontece a todo tempo no mundo.
E aí, vocês já devem ter visto, então, e eu já vi muito, em muitas empresas grandes, eu trabalhei em 7 companhias na minha vida inteira, antes de me dedicar a Veritas Consulting, né, que é uma brincadeira, a Veritas Consulting aqui nesse painel, na fachada de um prédio, eu já vi em muitas salas luxuosas de diretoria, de presidência, Visão 2030. Todas as empresas têm missão e visão. E a Visão 2030, eu estou usando 2030 pelo ano que a gente está, mas a visão de futuro da empresa que era ser reconhecida como a melhor do segmento ou do setor. Então, que fique claro agora o que significa ser a melhor. E, na minha opinião, seria justamente satisfazer a todas essas variáveis, né? Satisfazer a todos os stakeholders. Isso é ser melhor, não adianta ser melhor só para um deles. Eu tenho um amigo, né, que dividindo, inclusive, material da minha consultoria com ele certa vez para trocar ideia, fazendo o brainstorm, ele é vice-presidente de uma companhia grande em Nova York. Ele divide o tempo dele, São Paulo, Nova York. Eu dividi com ele, ele me disse, Felipe, você vai assustar empreendedores, clientes, executivos, quando você traz, caramba, você não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. E, de fato, não. Eu acho que o grande saque aqui, que é dica para todos, e a gente não pode usar a palavra dica, eu lembrei agora, que é a grande lição para todo mundo, a informação valiosa, é que isso é uma busca constante. Você não consegue agir em todas elas ao mesmo tempo, mas você tem que ser consciente de qual o impacto em todas elas e de que você não está correndo riscos de chegar no nível onde elas não são recuperáveis. Entendeu? Então, crescer muito, matando o time, tem limite, você vai perder as pessoas. Crescer muito, sufocando caixa, tem limite. Crescer muito, sacrificando o capital de giro do seu fornecedor, o prazo do seu fornecedor, alguma hora ele deixa de ser seu fornecedor e talvez você não consiga manter o mesmo nível de qualidade que você tinha. Então, ser a melhor empresa significa justamente isso, satisfazer a todos, mas ter essa equação sob domínio e vendo os impactos a todo momento. Então, liderar é muito complexo. Eu acho que agora concordamos. Então, é um pássaro, é um avião. Chegou o cara que resolve, chama o super-homem. E aí, gente, eu vou pedir uma licença para explicar. Eu adoro esse slide, ele tem som, né? E ele toca a musiquinha do super-homem, que é inconfundível. Pam, 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 vem o super-homem voando. Todos os problemas se resolveram quando o super-homem chega. E eu acho que pelo público aqui, que eu já conheci um pouco da Palestrante do Brasil, eu não sei quem está nos vendo pelo YouTube, o super-homem talvez seja o grande super-herói de nós todos, um dos primeiros. E o que reúne todos os superpoderes, ele voa, ele tem a visão além do alcance, ele é forte, né? Enfim, você precisa ter o super-homem ou contratar o super-homem. Não dá, não existe super-homem. Na verdade, e eu quero falar um pouco da breve história da liderança, mas talvez o grande superpoder de um líder hoje seja transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias, né? Então, esse é o grande ponto. E a breve história da liderança antes era manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem não viveu isso, né? Obediência era sinônimo de respeito, e hoje mudou muito, virou cocriação. Nessa breve história aqui de a forma de fazer negócios mudaram e que o mundo mudou, eu saliento a quantidade de informação. Antigamente, o número de informação era limitado, o que acontecia no mundo era sabido com pouco tempo, depois de 1980, 1990, quando a internet começou a crescer. Então, um líder sabia tudo, ele era super poderoso. Hoje em dia, não, uma pessoa não dá conta, é quase impossível. Então, diversidade é sinônimo de dirimir riscos, é sinônimo de múltiplos pontos de vista. Então, é importante que você cocrie, que você compartilhe, né? O papa do marketing, Philip Kotler, uma vez escreveu os 4 P's como estratégia do marketing: produto, preço, praça, propaganda. A gente já evoluiu para os 4 Cs e para os 4 Es. Então, produto virou cliente, que virou experiência. Preço virou custo, que virou exchange, de troca. Tem que ser bom para todo mundo. Praça virou conveniência, que virou every place. Com a tecnologia, com o digital, você faz negócio e consome em todo lugar. E propaganda virou comunicação, que virou evangelismo. Relações duradouras, de longo prazo, com clientes. Então, o líder sabia tudo, ele não sabe mais. Cocriação e discernimento e diversidade são super importantes.
esses dois jargões, líderes, então, não são cavalos de arado, são cavalos de circo. Os cavalos de circo sobem no picadeiro para receber aplauso. Cavalo de arado prepara o terreno para que os outros, fertiliza o terreno para que os outros brilhem, né? Olhar pela janela versus olhar no espelho, eu acho lindo. Olhar na janela para bater palma, reconhecer mérito, resultado, mas olhar no espelho para assumir responsabilidade. Esses são os verdadeiros líderes. A ciência também mudou. Eu fui promovido, eu trabalhei numa empresa que me ensinou muito, Ambev, e foi a minha primeira grande empresa, eu trabalhei 8 anos. Eu lembro de ter sido promovido algumas vezes, e em todas as vezes eu fazia teste de QI para ser promovido. A inteligência cognitiva, início dos anos 2000 isso, inteligência cognitiva era mandatório. Gartner desmistificou. Inteligência tem que ser espacial, tem que ser musical, tem que ser artística, tem que ser lógica matemática, tem que ser linguística, comunicação. Inclusive, eu já fiz o teste, as minhas mais fortes são lógica matemática e linguística, intrapessoal. Martin Seligman, precursor da psicologia positiva, né? Ainda não, a psicologia positiva não virou ciência comprovada, reconhecidamente, mas a psicologia veio de estudar transtornos, deficiências. A psicologia positiva estuda as fortalezas, o sorriso de Duchenne, aquele sorriso que mexe com toda a nossa fase. E Goleman, que envelopou tudo isso, né, partindo do autoconhecimento, da autoconsciência, líderes capazes de conectar verdadeiramente com pessoas, e a gente conecta, de novo, líderes contraintuitivo, mas os grandes líderes, eles são pessoas simples, pessoas muito capazes, mas pessoas simples, humildes, que têm vulnerabilidades, e vulnerabilidades conectam. E as habilidades sociais da inteligência emocional de Goleman se sobressaindo da inteligência cognitiva, porque você tem um time, tem que formar um time campeão, tratar o indivíduo, mas ter um time comprometido que funciona em conjunto e saber tratá-los individualmente e em time de acordo com a situação. Então, o líder tem que ser visionário, ele tem que ser coach, ele tem que ser afetivo, ele tem que ser modelador, ele tem que ser coercitivo muitas vezes. Não tem melhor ou pior, é de acordo com a situação, é de acordo com o indivíduo, porque o objetivo é fazer as pessoas performarem, se descobrirem cada vez mais. Entro na questão semântica, líder ou gestor? E liderança e gerenciamento aqui, gente, estão com letra maiúscula, como nomes próprios, dando peso que essas palavras merecem. Porque liderança e gerenciamento são faculdades distintas e complementares. Eu, particularmente, gosto de chamar gestor. E liderança e gerenciamento estão contidas no gestor. E sabe por quê? Eu vou te mostrar. Negócios nascem de um sonho grande, de alguém que é muito visionário e empreendedor. Esse é o líder comportamental, intuitivo, né? Sonha grande. Mas o sonho e o visionário, ele é um destino. E como todo destino, você tem que ter um ponto de partida. Esse ponto de partida é o diagnóstico inicial. Como a empresa funciona, que pessoas eu tenho. E para você traçar o plano é a melhor rota até o destino do seu logo atual, com os recursos necessários. Quem faz isso é o gerente, né? Então, mas quem resolve, quem executa, um time. Então, o líder coloca as pessoas certas no lugar certo, ele comunica, ele inspira. Mas, a partir do momento que você começa a executar um plano, você precisa medir. Tem que ser pragmático. Resultados são pragmáticos, não são subjetivos. Tem que ter controle, tem que ter orçamento, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter método. Método é uma palavra em latim que significa meta, a junção de meta mais O2. Meta é meta e O2 é caminho. Caminho para meta. Então, tem que ter método. E, no final, reconhecimento, celebração e o ciclo se repete. Partindo para os finalmente, eu queria concluir, então, para ser um grande líder, primeiro, aumente seu repertório, né? Repertório vem de informação, de prática. Informação mais prática vira conhecimento, que vira sabedoria. Então, continuar estudando é super importante, ser lifelong learner, estudar e ler nos permite expandir para além de nossas experiências pessoais, aprender com outros. Reservar tempo para pensar, gente. Talvez esse, na minha opinião, seja um dos grandes ganhos que a IA pode trazer para a nossa humanidade.
Sabia? Porque ela automatiza e simplifica muita tarefa operacional e nos sobra tempo para pensar. E pensar pode nos levar ao próximo grande salto da humanidade. Eu acredito que a IA pode fazer isso conosco. Lembrem, Idade Antiga, 3.500 a.C. até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Depois veio a Idade Média, de 476 depois de Cristo até 1453, com a queda de Constantinopla, quando os turco-otomanos tomaram Constantinopla, a época da Renascença, quando os filósofos, cientistas, artistas eram a mesma pessoa, eles tinham tempo para pensar. Talvez a época da nossa história onde os movimentos culturais foram mais fortes, né? Então, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, seja muito bom tecnicamente, mas toque a alma humana. Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Esse é o grande ensinamento de Jung, que eu acho fantástico. Para concluir, a sabedoria é socrática. Tudo que sei é que nada sei. Citação famosa de Sócrates. Gente, quanto maior sua ignorância, maior a amplitude da sua mente. Conhecer a sua ignorância é uma vantagem competitiva. Então, eu termino deixando essa reflexão para vocês. Qual é o tamanho de sua ignorância? Felipe Alcântara, sensacional. Ó, é aquele tipo de palestra que não acaba, não acaba, não acaba, porque você trouxe muitas reflexões. Tenho certeza que as pessoas anotaram aí. Eu fiz as minhas anotações. Amanhã tem uma palestra sobre diversidade, o líder e a diversidade. E eu fiz uma anotação aqui de um conceito que você trouxe, né? E aí a pergunta, Felipe, como um líder ele pode engajar mais os seus colaboradores? Você falou ali, né, logo no início da palestra, que o líder tem que estar, empresário, o líder tem que estar preocupado ali com fornecedor, clientes, colaboradores. E aí eu quero pegar um pouquinho da sua experiência, como um líder pode estar engajando mais, motivando mais os seus colaboradores? Excelente pergunta, Mauro, muito bom. Olha, eu acredito em primeiro quem, depois o quê. Aliás, eu aconselho, o Jim Collins é um consultor que toda a sua obra, ele tem 4 livros principais, depois quem quiser me procura, eu falo e cito e comento, e o objeto de estudo dele foram empresas, o trabalho dele é todo empírico, é real. E ele diz, uma das conclusões é, primeiro quem, depois o quê. Sabe, ele estudou empresas de mesmos segmentos, com o mesmo cenário, empresas que deram super certo e empresas que acabaram acabando com o tempo. Ele diz, primeiro quem, depois o quê. Primeiro as pessoas certas no barco, depois e as pessoas erradas fora dele, para depois decidir para onde a gente vai. Então, engajar as pessoas é talvez antes de qualquer outra coisa, antes de estratégia, produto, serviço. E isso é situacional. Como eu falei, Goleman talvez seja a grande escola que descobriu, primeiro, que nós somos pessoas. Tá aí, para engajar as pessoas, Mauro, a gente tem que se conectar com elas, verdadeiramente. E se conectar, existe uma sensibilidade, existe algo do líder que não ensinam em livros e nas escolas, em cursos, que é você, de fato, ter um relacionamento genuíno que se porta com outra pessoa. Porque cada um tem seu motivo, tá? Olha, eu acredito que cada um tem seu Pelé. Essa expressão foi brincando no boteco do final de semana passado com um amigo meu. A pessoa tem que descobrir qual é seu Pelé. Seu Pelé é seu talento, naquilo que ela nasceu. E todas as pessoas têm, né? Então, essa relação genuína, de preocupação genuína, de trazer o que a pessoa tem de melhor, porque as pessoas querem se sentir úteis. Então, a melhor forma de engajar é tentar adequar o propósito dela com o da empresa, com o que vocês estão fazendo, e ela verá propósito no que faz, ela verá utilidade no que faz, ela se sente útil. A depressão vem muito da gente não se sentir útil, né? Então, quando você se sentir útil, produzindo, faz parte de algo maior, isso engaja muito. Isso vem da conexão da inteligência emocional. E para você ter essa habilidade para engajar com alguém, você precisa se conhecer muito bem. E é por isso que o início é autoconhecimento e autoconsciência. Senão, se você não conhece a si próprio, você é incapaz de conhecer bem o outro, né? Então, eu diria isso. Assim, é uma conversa
que assim como os assuntos que eu trouxe, assim, a gente passaria 1 hora conversando, fácil, né? Então é difícil resumir, mas eu diria isso: inteligência emocional, autoconhecimento e compreender muito bem o próximo e olhar o próximo com os olhos dele, não com os seus olhos. Isso é muito importante. Perfeito. Eu costumo dizer, inspirar os seus colaboradores a atingir seus resultados, seus objetivos pessoais, alinhado ao da empresa. Antes de passar para o Mário, eu tenho uma pergunta, eu quero fazer um ping-pong muito rápido com você, rapidamente. 2 características de um líder de alta performance. Comunicador, inspirador. Comunicador e inspirador talvez seja uma coisa só, mas capacidade analítica, eu acredito, a capacidade de racionalizar, porque assim, olha, deixa eu explicar rapidamente, porque assim, um time altamente engajado e motivado, sem direção, você gasta energia, você dispersa energia, mas também um plano perfeito, sem inspiração, morre, sem execução. Então, essa capacidade racional de dar um porquê, mas a capacidade de comunicar e inspirar, são as 2 coisas principais. Perfeito, o equilíbrio. Mário, por favor. Felipe, prazer em revê-lo, viu? Muito Prazer, ótimo. Mário. Podia gastar horas ouvindo você. Essa dupla de cariocas aqui, né, tá poderosa, né? Você falou de lifelong learning e eu tive agora, semana passada, eu acabei investindo para passar 2 dias numa mentoria, e um dos dias quem fechou o evento foi um outro carioca extraordinário, Flávio Augusto. E só para estar naquele ambiente, todo mundo ali pagou no mínimo R$20 mil para estar. Talvez alguns anos atrás, se eu me ouvisse falando isso, eu ia dizer: você está doido? Que loucura! Mas quando você se coloca numa sala, né, com outras pessoas extremamente qualificadas e que estão ali buscando aprender com não somente alguém que é milionário, mas é bilionário e está disposto a ensinar para os outros o caminho, um insight que você aprende faz a diferença. E uma coisa que você acabou de falar da característica de comunicação e dessa cabeça, né, analítica, estratégica, para mim o que mais me chamou a atenção, Felipe, do seu colega, do Flávio Augusto, ouvir a mente dele pensando. E a gente perguntou o que você julga hoje ser, né, a coisa mais importante. Ele falou: hoje o segredo é modelo de negócio. E é exatamente como você começou sua palestra hoje. Você quer ser meu sócio? Legal, mas qual é o modelo de negócio? Explica como é que funciona isso. Como é que ganha, não ganha, quem ganha, impostos, como é que vai ser, enfim. Uma vez que você entende, você pode desenvolver isso, né, de uma maneira muito crítica, muito bem trabalhada, os resultados podem ser extraordinários. Então, fica aqui meu elogio a você e dizer: você concorda com o que ele falou? Concordo em absoluto, Mário. Acho que o modelo de negócio é fundamental. O modelo de negócio é a dinâmica operacional de um negócio. Não é? E a dinâmica operacional, eu diria que é o esqueleto, é o que sustenta. Todo o resto, então, ao reparar, a gente falou aqui de mente, falou de coração, né? Então você tem que ter... as pessoas... nós somos... Olha, eu fiz um curso na Ohio University, agora fiquei 15 dias lá estudando, Management. O curso foi preponderantemente como a gente se comporta, como a gente decide, como se relaciona. Né? Então, a gente é primeiro reptiliano, você primeiro, se tem risco, você foge ou luta, depois você é límbico, você é com emoção, a gente julga, nós somos seres emocionais que julgam. Eu de cara já olho se gosto de uma pessoa ou não. As pessoas são assim, né? Não estou dizendo eu, tá? Tô eu, o ser humano. Por mais que a gente queira que não, a gente é. E depois você busca lá no seu neocórtex, no racional, uma forma de justificar suas escolhas. Então, olha só, então a gente é coração, a gente é emoção, a gente é mente racional, a gente é músculo, movimento, mas o que sustenta é o esqueleto. Então, acho que eu faria essa analogia. O modelo de negócio, ele é o esqueleto. Ele é o que coordena, é o que sustenta, é o que deixa ali harmônico.
né? O que deixa todos os órgãos funcionando e com alguma harmonia de movimento. Porque o modelo de negócio é fundamental, e o modelo de negócio, ele varia. Você tem várias formas de comercializar um produto, por exemplo, um serviço, né? Assim, para ser muito simplista, ou você bota vendedor porta em porta, ou você vende no digital, por exemplo. Isso é modelo de negócio. E o modelo de negócio tem que estar alinhado à estratégia, né? E a estratégia é a sua vantagem competitiva, e o que é que você tem que os outros não têm. Então, como é que você comunica isso? Então, eu acredito sim que o modelo de negócio, ele vem concomitante ali, eu vou fazer algo, como é que eu sou melhor do que todos, o modelo de negócio é fundamental. Isso aí. Joia demais. Felipe, muito obrigado. Sensacional, viu? E parabéns que você não veio dar nenhuma dica para a gente hoje, fiquei muito feliz. Cara, você viu que eu falei dica, mas eu lembrei na hora, é a força do hábito. Muito bem. Mas eu estou lembrado, eu vou parar com essa palavra. Valores, princípios, foi extraordinário, Felipe. Obrigado, gente. Um prazerzaço, foi ótimo.